O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Pois eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de dizer duas coisas com a liturgia de hoje, com este Evangelho. A primeira, uma continuação daquilo que Jesus já nos dizia ontem, quando Jesus dizia que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E Jesus nos advertia deste perigo do dinheiro, da riqueza. Por quê, meus santos? Porque infelizmente a riqueza, o dinheiro sempre tende a tomar o lugar de Deus no nosso coração. Isto é, a pessoa se preocupa com o dinheiro noite e dia. Ela vai dormir pensando nas contas que vai pagar, ela acorda se preocupando com o dinheiro que precisa receber, com o dinheiro que precisa alcançar, de modo que isso acaba por tomar o coração do fiel, do crente, levando-o pouco a pouco à idolatria. Então Jesus, já desde ontem, e hoje ele continua enfatizando esse ponto, Jesus, ele quer nos livrar desta tentação da falta de fé na providência, desta tentação do amanhã. Ora, se você se colocar pensando, mas e se amanhã eu tiver esta dificuldade? E se eu fizer isso hoje e as consequências amanhã forem essas? Eu dava aqui o exemplo ontem, dentre outros exemplos, e é um exemplo muito atual. Eu vou até, lembre-me depois, os que são responsáveis pela gravação, de eu mandar um vídeo nos grupos, um vídeo aterrorizante. Isto é, o crescimento de outras religiões e o não crescimento, o empacamento dos cristãos que não crescem. Por exemplo, daqui a 10 anos,
se não até menos, a Europa já não será mais a Europa cristã católica que nós conhecemos. Por quê? Porque os católicos, eles não querem ter filhos. E como os católicos não querem ter filhos, não querem ter famílias numerosas, os outros, de um modo particular, os muçulmanos, estão crescendo e sem revolução, tomando conta da Europa. E por que é, meus santos, que os católicos, aqui eu estou dando apenas um exemplo da idolatria do dinheiro e dessa preocupação exagerada, mas nós poderíamos dar aqui vários outros exemplos. Mas por que é que as famílias católicas não querem mais ter filhos, famílias abundantes? Por causa da preocupação exagerada com o amanhã. E amanhã? E se vierem as dificuldades? E se eu não conseguir manter? Meus santos, exorcize isso do seu coração. Tenha fé na providência de nosso Senhor. E quando eu digo fé na providência, eu não estou dizendo que se você tiver fé na providência, você ficará imune aos sofrimentos, isento de sofrimentos. Não, você terá dificuldades, você passará por provações, mas Deus fará com que tudo isso concorra para o seu bem. Romanos, capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, inclusive as provações pelas quais Ele passa. Então nós precisamos crer nesta palavra. Jesus diz aqui, Ele repete quase que ao cansaço. Mateus, capítulo 6, versículo 27. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Isto é, e aqui você pode colocar preocupação em todos os outros aspectos da sua vida. Eu dei apenas aqui o exemplo dos filhos, porque nós tínhamos refletido sobre isso ontem, e o evangelho de hoje é uma continuação imediata. Mas aplique isso às outras circunstâncias da vida, quando os seus medos, as suas preocupações tomam conta do seu coração de tal maneira que chegam mesmo a perturbar a sua fé. Então, diz aqui nosso Senhor, quem de vós pode prolongar a própria vida com as preocupações? Versículo 28, por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Deus cuida dos lírios do campo, Deus cuidará de você também. Pode ser, e provavelmente assim será, pode ser que você não tenha aquelas roupas que você gostaria de ter. Pode ser que a sua vida não seja aquela vida que você sonhou, mas se você se colocar na providência de Deus, Deus lhe reservará uma vida que concorra para a sua salvação aqui na terra e a vida eterna no céu. Mas para isso, meus santos, nós precisamos pedir a Deus fé, porque é muito bonito, é até poético de ouvir, olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ok, é muito bonito, mas percebe a implicação prática disso na própria vida? É dizer, Senhor, eu creio na tua providência, e se tu, Senhor, permitires isso, tu podes tirar um bem maior dessa situação. Então aqui essa confiança, é claro, meus santos, que o cristão católico não será um irresponsável, isto é, que ele nunca pensará no dia de amanhã, de modo que nem sequer um plano de saúde ele vai fazer, nem sequer, se ele tiver condições, guardar um dinheirinho ele guardará, porque não, Deus cuida do meu amanhã. Não é isso que eu estou dizendo. É claro que um mínimo de previdência, né, de você prever algo, de cuidado, nós temos e devemos ter
Deus nos deu inteligência para isso. Mas você percebe que uma coisa é um mínimo de preocupação, de uma preocupação necessária para que eu me organize, para que organize a minha vida, para que eu organize a minha vida financeira, para que eu organize a minha vida, física, isto é, eu cuido da minha saúde, eu cuido do futuro dos meus filhos, ok. Mas outra coisa é quando isso toma conta do seu coração de tal maneira que lhe tira a paz. E sobre isso você pensa noite e dia, e você é capaz de, por causa desses ilusórios bens futuros, você é capaz de negar os mandamentos presentes de Deus. Isto é, você acaba caindo na idolatria e na desobediência a Deus, porque você quer se precaver, você quer estar seguro de que a sua vida neste mundo será isenta de sofrimento. E você não está seguro de que nesta vida você estará isento de sofrimento. Mas se você tiver fé, e se você procurar amar a Deus, você estará seguro de que tudo concorrerá para a sua salvação. E é isso nisso que nós precisamos crer. Então Jesus vai e continua, e como que nos chacoalha, né? Ele dá uma balançada na gente. Ouça aqui o versículo 30. Ora, referindo-se ainda aos lírios, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, isto é, se Deus cuida dessa maneira, até essa erva que não vale muita coisa, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Isto é, por que você não crê no meu amor? Olhemos para nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e digamos: Ele é fiel, Ele prometeu que estaria comigo, Ele prometeu, Ele é providente, divina providência, providenciai. Mas repito, dizer divina providência, providenciai, dizer que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dizer que Deus cuida de nós, não significa dizer de que Deus nos livrará de todo sofrimento. Isso não é cristão. A cruz faz parte da nossa vida, mas Deus misericordiosamente não deixará que a cruz nos esmague. Deus misericordiosamente não permitirá que o sofrimento nos desespere, mas Ele poderosamente fará com que da cruz nasça a vida e do sofrimento alegria. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Este é o primeiro aspecto, meus santos, que eu gostaria de enfatizar na missa de hoje e sobre o qual nós precisamos rezar. Nós que estamos aqui, vocês que acompanham pelas redes sociais, pedir a Deus para crescer nesta fé, na providência de Deus. E eu espero que vocês que acompanham pelas redes sociais, as famílias que nos seguem aqui pelas redes sociais, que vocês joguem no lixo, que vocês exorcizem, que vocês lancem para longe, para muito longe, toda a ideia de anticoncepcionais. Por que é que vocês acham? Porque eu digo isso porque isso infelizmente é muito comum em famílias que se dizem católicas. Anticoncepcionais, DIU, quer dizer, realidades abortivas. Mas por quê? Por que essas pessoas não querem ter filhos? É porque elas dizem: eu odeio criança. Não, não é isso. Elas não odeiam crianças. Mas, e se no futuro eu não tiver dinheiro para cuidar dessas crianças? Mas, e se eu morrer no parto e não puder cuidar dessas crianças? Mas, e se eu perder a beleza do meu corpo, a saúde do meu corpo, tendo filhos e filhos? Mas, e se Deus me der um monte de filhos? Meu santinho, Deus
sabe o que você pode e o que você não pode. Deus sabe a cruz que você pode carregar. Não caia no pecado dos anticoncepcionais, do DIU, da camisinha e de todos os outros métodos errados. Não caia nesses pecados por falta de fé na divina providência, que Deus cuida de você. Vasectomia, um outro pecado, vasectomia. Não caia nesse pecado. Creia que Deus cuida de nós. Pois bem, é o primeiro ponto. O segundo ponto é aqui no versículo 24, quando Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará a outro. Eu sei que o contexto aqui do evangelho de hoje é de servir a Deus e ao dinheiro, não poder servir a Deus e ao dinheiro, mas vocês sabem muito bem que essa afirmação, ela pode ser aplicada muito mais amplamente. Isto é, nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos querer conciliar o inconciliável, e existe esta tentação terrível no povo católico, de querer conciliar, de querer que haja comunhão entre realidades que não podem comungar, que não podem fazer comunhão. São Paulo, na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15, vocês podem, eu espero que vocês em casa, quem tem uma canetinha, copie. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. São Paulo diz assim: que união pode haver entre justiça e injustiça? Ou que comunhão, comunidade entre luz e trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Que acordo pode haver entre o fiel e o infiel? Isto é, aquela tentação que o católico tem de querer, ele quer continuar sendo católico, mas ele quer continuar aceitando na sua vida atitudes, posturas que não são próprias de Cristo. Ah, eu sou católico, mas eu acredito na reencarnação, eu frequento um centro espírita. Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Ah, eu sou católico, mas eu também sou da maçonaria. É incompatível, um católico não pode ser maçom. Que compatibilidade pode haver entre luz e trevas, entre bem e mal? Nós estamos acompanhando agora com tristeza, com pesar, com escândalo até, pessoas pró-aborto que querem que oficialmente elas sejam recebidas na comunhão. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Que comunhão que pode haver entre o bem e o mal? Ora, se você não apenas praticou o aborto, mas você promove o aborto, você é a favor do aborto, e você quer ser recebido, você quer receber a comunhão? Que ligação pode haver entre a fidelidade e a infidelidade? Nós ouvimos, né, na sequência de Corpus Christi, quando Santo Tomás, quando compôs este hino, que ele diz que a Eucaristia, ela traz saúde e doença, o bem e o mal, vida e morte, vida para os que se salvam, morte para os que se condenam. O que é que uma pessoa que promove o aborto quer com a comunhão? A desgraça maior de si e a ofensa a nosso Senhor? Por quê? Porque está em pecado mortal e quer receber a comunhão, é para ofender nosso Senhor e ainda
se engastar ainda mais, se encrustar ainda mais, se enraizar ainda mais no estado de pecado em que se encontra. O que é que comunhão pode haver entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Isto é, ou que ninguém pode servir a dois senhores. O que é que pessoas homossexuais querem ir à igreja para receber a bênção da igreja? Como assim? Vocês percebem assim, de verdade, eu não entendo. Que comunhão você quer ter com a igreja que você sabe que não tem comunhão? Se você quer viver no pecado, você não pode querer que a igreja abençoe o pecado. Mas, eis aqui o fato ainda mais triste e escandaloso, quando aqueles próprios que deveriam defender o evangelho são os que começam a querer servir a dois senhores e a conciliar, a fazer comunhão entre o bem e o mal. E aí, representantes da igreja que querem abençoar essas realidades ou dar a comunhão a pessoas em estado de pecado mortal. Mas diz o profeta Isaías, outra passagem fortíssima para você depois, para você copiar e depois meditar. Isaías, vamos lá. Isaías capítulo 5, gosto da minha Bíblia que ela está toda marcada. Versículo 20, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles que dizem ao que é errado, está certo, e ao que dizem ao que está certo, está errado. Ai daqueles que mudam as trevas em luz e a luz em trevas. Ai daqueles que dizem ao que é doce, amargo, e ao amargo é doce. Ai daqueles, quem quer que seja, ai daqueles. Isto é, não é caridade dizer ao que é mal é bom, ao que é feio é bonito, ao que é errado é certo. Não é caridade. Nós não podemos, meus santos, servir a dois senhores. Ou servimos a Cristo e ensinamos a verdade de Cristo e propagamos a verdade de Cristo, ou servimos ao demônio e ensinamos as mentiras do demônio e propagamos as suas ilusões. Peçamos, meus santos, que Deus nos dê sabedoria. Peçamos que Deus nos dê amor a Ele, para que nós de verdade queremos servi-lo e apenas a Ele. Que hoje, meus santos, nós católicos, nesta Santa Missa, peçamos a Deus essas duas graças. Primeiro, a que nós refletimos de crer na sua divina providência. Deus cuida de mim, mesmo em meio às dificuldades pelas quais eu passo ou venha a passar. E que Deus me conceda a graça de servi-lo somente a Ele e de a Ele amá-lo com todo o meu coração, com todas as minhas forças e com toda a minha inteligência e a minha vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.